Eu quero convidá-los a uma leitura da palavra de Deus. Capítulo 18 do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Livro do Êxodo, capítulo 18, apenas o versículo 23, a parte A desse versículo nós estaremos nesse momento lendo. Todos que têm a sua Bíblia, use-a nesse instante, vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 18 e o versículo 23, leremos também apenas a parte A desse versículo. Glória a Deus. Diz-nos a palavra do Senhor nesse texto: se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir. Todos dizem amém? Vocês podem tomar assento. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus por juntos podermos estar novamente. Eu, a Paula e a Mariana e o Kennedy, que já está chegando aí também, né? Estamos juntos hoje, podendo compartilhar convosco desse momento tão especial. E sempre que podemos estar juntos, nós nos sentimos realmente privilegiados e honrados pelo Senhor nosso Deus, porque temos realmente uma comunhão tão profunda e uma amizade que Deus nos concedeu. E eu agradeço a Deus por tudo isso e pelo privilégio que temos de estarmos em família novamente, louvando ao nome do Senhor. Mais uma oportunidade tão singular Deus nos deu para estarmos na sua presença. E em tempos de pandemia, como nós estamos atravessando, mais um dia de vida é um tesouro que nós recebemos das mãos do Senhor. Quanta gente, irmãos nossos, entes queridos que nós tanto amamos e que começaram esse ano de 2021 e que lamentavelmente não irão terminá-lo, mas nós, pela misericórdia do Senhor, estamos chegando ao final desse ano. Até aqui conquistamos a alegria da vida, esse dom precioso que Deus nos proporcionou. Então eu sei que todos estão aqui muito felizes com Jesus nessa noite, que Ele também esteja feliz conosco, né? E é uma alegria também poder estar compartilhando desse momento de agradecimento a Deus, desse culto de ação de graças, digamos assim, que o pastor Isaac promoveu e está promovendo, aliás, programou, né? Preparou esse culto para agradecer a Deus pela vida de um dos nossos pioneiros, não somente nesse bairro, no Mato Branco, mas na cidade de Imbituva, né? E eu me sinto realmente privilegiado por estar aqui com a minha família, podendo agradecer junto ao Senhor pelos 80 anos do nosso querido e amado presbítero irmão Vero. Uma alegria muito grande poder revê-lo e estar aqui nesse culto de ações de graças, né, pela sua vida. Deus lhe abençoe, irmão Vero. Dirso Severo Lopes, né? Tem gente aí que quem sabe não saiba que seu nome é Dirso, né? Dirso Severo Lopes. Uma alegria muito grande, irmão Vero, poder compartilhar com o Senhor desse dia tão especial que o Senhor vivenciou, estar completando seus 80 anos de idade. E alguém, quem sabe lá, possa pensar, 80 anos é muita coisa, né? Mas com 80 anos, Moisés ainda estava descendo ao Egito para libertar Israel. Então tem muita coisa boa ainda para o Senhor fazer na obra de Deus, e continuará sendo usado ainda nas mãos do Senhor. E nós já até conversamos com o pastor Isaac há um bom tempo atrás, que nós queremos ter o privilégio, se Deus nos der esse privilégio, a gente estiver por aqui ainda até lá, né? Nós queremos ter a alegria de indicar o seu nome ao ministério de evangelista e ao pastorado, né? Esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito, né? Que Deus nos dê esse tempo, estando juntos ainda, para que nós possamos cumprir esse desejo que temos no coração, juntamente com o pastor Isaac. Desde já eu parabenizo o senhor, em nome da minha família, em nome de toda a Igreja Assembleia de Deus do setor de Imbituva. Viemos aqui parabenizar o senhor. Depois eu vou deixar uma pequena lembrança em nome da minha família para o senhor, no horário adequado, no momento adequado para isso, né, para a entrega dos presentes. É uma pequena lembrança que a gente vai deixar
expressando a nossa gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família e pelo ministério que o Senhor tem desenvolvido. Como bem disse aqui o pastor Isaac, muito bem frisou quantas noites o Senhor já passou em oração em favor dessa igreja, em favor da igreja não só do Mato Branco, mas de todo o setor de Imbituva, porque o mesmo que eu disse aqui com relação ao pastor Isaac no aniversário dele, eu digo para o Senhor também. O Senhor é bênção não só para a igreja, para a congregação do Mato Branco, o Senhor é bênção para todo o setor de Imbituva, para toda a igreja do campo de Ponta Grossa. Então nós estamos aqui muito felizes hoje, compartilho dessa mesma gratidão a Deus que tem o pastor Isaac no coração, de agradecer a Deus juntos com essa amada igreja da qual o Senhor faz parte, e é um privilégio, uma alegria para nós podermos contar com um obreiro valoroso que o Senhor tem sido até aqui. Parabéns, irmão Vero, Deus continue lhe abençoando, lhe guardando, lhe dando muitos anos de vida ainda junto conosco, para a glória do nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos, pregar nessa congregação, pregar aqui no Mato Branco é uma tarefa bastante desafiadora. É um desafio ministrar a palavra aqui no Mato Branco, porque o Mato Branco eu considero mais ou menos como a igreja de Antioquia. Quem lembra da igreja de Antioquia? Está lá em Atos capítulo 13, né? Quem lembra do que Lucas narrou sobre aquela igreja? Ele começa o capítulo 13 dizendo assim: na igreja que estava em Antioquia haviam profetas e doutores. Então quando eu venho ao Mato Branco, irmão, eu já venho tremendo as pernas, porque eu sei que essa é uma igreja como a igreja de Antioquia, que eu sei que aqui tem profetas e doutores, a começar pelo vosso pastor, né? Que vocês são privilegiados de ter um mestre da palavra, profundo mestre da palavra como vosso pastor, um teólogo, na verdade, ensinador da palavra de Deus, além de tantos outros excelentes pregadores, ensinadores, teólogos também que nós temos nessa igreja. Que privilégio é o nosso, né? Porém, ao tratar-se de ministrar a palavra de Deus a vocês, fica um pouquinho mais complicado, né? Mas nós vamos tentar nessa noite compartilhar convosco de uma palavra a partir desse texto que nós acabamos de ler, que é um texto descrito pelo próprio Moisés, aí no livro de Êxodo, já que o Pentateuco é uma parte da Bíblia, ou são 5 livros, que foram escritos pelo próprio Moisés. E esse versículo em especial, que nós lemos hoje, ele está dizendo: se isto fizeres, e Deus te mandar, segundo o que a Revista e Corrigida está descrevendo, poderás então subsistir. Essa expressão foi dita pelo sogro de Moisés. Ele está dando um conselho para Moisés, ele está dando algumas dicas a Moisés. E lembrem-se vocês que Jetro também é sacerdote, e ele, como um homem de Deus, ele está dando um conselho ao seu genro. Ao ver a carência do povo de Israel, que está sob a liderança do genro, ele olha para Moisés e lhe diz: eu vou lhe dar algumas dicas, eu vou lhe dar alguns conselhos. E aí ele chega nesse ponto, que é o que nós lemos hoje, e diz assim: se você fizer isso, se você entender que é bom o conselho para você, e quiser acatar essas dicas que eu vou lhe dar, então, se Deus te confirmar, e você entender que é de Deus, e você colocar isso em prática, você poderá subsistir, ou poderás suportar, segundo outras versões estão dizendo. A Bíblia judaica, por exemplo, ela descreve esse mesmo versículo dizendo assim: caso você proceda desse modo, e Deus o está dirigindo para fazê-lo, será capaz de suportar. De forma muito mais clara, né? A King James diz assim: se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades. Isso aqui é uma receita, nada mais e nada menos do que uma receita de prosperidade segundo Deus. Isso aqui é nada mais e nada menos do que uma receita de sucesso segundo a Bíblia. Muita gente diz por aí que a palavra sucesso não encontra-se nas páginas da Bíblia. Não existe a palavra sucesso na Bíblia. Claro que não.
Mas se você for para o capítulo 1 do livro de Josué, e se você quiser abrir esse texto, Josué capítulo 1 e o versículo de número 8, um texto, inclusive um versículo que nós trazemos memorizado, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Segundo outras versões, nesse texto está dito que ele assim seria bem sucedido. Irmão, qual é a diferença de ter sucesso com ser bem sucedido? Não existe nenhuma diferença. Ter sucesso e ser bem sucedido basicamente é a mesma coisa. Se eu disser para você, olha, se você fizer isso e mais aquilo, você será bem sucedido. Ou se eu te disser, você fazendo isso terá sucesso, é a mesma coisa. Ser uma pessoa de sucesso ou ser bem sucedido é, portanto, finalmente a mesma coisa. Qual é a receita da palavra de Deus para que nós sejamos bem sucedidos? Qual é a receita da palavra de Deus para que nós obtenhamos sucesso em nossa caminhada com Deus? Porque parece-nos que Jetro está dando a seu genro Moisés uma receita para que ele tenha sucesso. Se você voltar alguns versículos antes desse que nós lemos, ele diz que vai dar alguns conselhos para Moisés, e no versículo 19 ele diz assim: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. Eu vou te aconselhar, Moisés. Aí no versículo que nós lemos inicialmente, o 23, ele diz: se você fizer isso que eu acabo de te dizer, obedecer estas minhas orientações, poderás então subsistir. E tem mais, nós não lemos a parte B do versículo, mas a parte B vai dizer: assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. Você terá sucesso, e o povo que você lidera e conduz, está guiando, também entrará em paz no lugar para o qual eu o estou levando. Receita de sucesso da palavra de Deus para a nossa vida. A partir desse pensamento, dessa introdução, eu gostaria, portanto, de comentar com vocês nessa noite, segundo a dispensação da misericórdia de Deus sobre nós, qual é a receita para o sucesso segundo a Bíblia. O que é que a Bíblia sugere-nos para que nós possamos também ter uma vida bem-sucedida espiritualmente? Claro que você vai encontrar inúmeras propostas bíblicas, você vai encontrar muita coisa na palavra de Deus que você poderia dizer é uma dica para que eu tenha sucesso na minha vida espiritual, na minha trajetória nessa terra como filho de Deus. Mas entre inúmeras coisas que a Bíblia nos apresenta como uma receita para sermos bem-sucedidos em nossa vida, eu gostaria de comentar pelo menos algumas coisas com você. Nós estamos hoje agradecendo a Deus pela vida de um obreiro do Senhor, e que eu acredito que ele tem sido um obreiro de sucesso. E a partir desse pensamento, que eu entendo ser bom para nós hoje meditarmos na palavra de Deus, como a palavra nos dá uma receita para que a gente seja bem sucedido. Qual é a primeira receita? A primeira receita da palavra de Deus para sermos bem sucedidos é, marque isso na sua mente: pare de viver em função dos seus críticos. Primeira receita, pastor, para que eu seja bem sucedido. O sucesso segundo a Bíblia depende do quê? De tantas coisas, entre elas, pare de viver em função dos seus críticos. O que é isso? O que significa dizer, vou parar de viver em função dos meus críticos? É que a vida nos propõe pessoas que cobram de nós e nos pressionam todos os dias, exigindo coisas de nós continuamente. E essas pessoas você pode chamá-las de críticos. Alguém até comenta por aí e chama alguns desses de críticos construtivos.
os outros ficam no grupo dos críticos destrutivos. Eu não entendo que exista crítica construtiva, porque crítica construtiva é o que Jetro está fazendo com Moisés, e ele não está criticando Moisés, ele está aconselhando, propondo dicas para ele melhorar no seu ministério e na sua liderança. Não é uma crítica, é um aconselhamento. A crítica geralmente ela vem com um propósito negativo, com um propósito destrutivo. É por isso que enquanto você estiver vivendo em função daqueles que te criticam, você não chegará ao ponto que Deus deseja que você chegue. Enquanto você estiver tentando alimentar ou superar as expectativas das pessoas que estão à sua volta, você não conseguirá ser exatamente aquilo que Deus quer que você seja. E o que interessa para a vida do crente, meu irmão, não é que ele seja aquilo que as pessoas esperam que ele seja. A vida e o propósito principal do crente é ser única e exclusivamente aquilo que Deus espera que ele seja. Então a primeira receita de Deus para a tua vida, para que você seja também bem sucedido, para que você tenha sucesso na sua carreira espiritual, é: pare de viver em função dos seus críticos. Os críticos jamais se satisfazem, meu irmão. Não adianta, você vai alimentar ou superar uma expectativa dele hoje, amanhã ele já vai ter outra expectativa a seu respeito. Ele exige algumas coisas de você hoje, e você batalha, você diz assim lá no teu subconsciente: vou batalhar para agradar esse crítico aqui, vou batalhar para eu calar a boca dele, ele nunca mais cobrar tanto de mim assim. Aí você consegue superar aquela expectativa, amanhã ele já está com outra expectativa e te cobrando de outra coisa. Por isso, o crítico nunca vai se satisfazer, e o teu desgaste não vai compensar. Você nunca vai conseguir satisfazer todo mundo, meu irmão. Você nunca vai conseguir contentar os teus críticos, o desgaste não vai compensar. Então o conselho primário de Deus para a tua vida aqui nessa noite, para que você alcance o sucesso que você tanto persegue, é: pare de ouvir os críticos, por favor. Seja quem Deus chamou você para ser, e ponto final. Tem exemplo na Bíblia disso, pastor, de alguém que parou de viver em função de seus críticos? Tem. Você lembra do rei Saul? Primeiro rei de Israel. No dia da aclamação de Saul para rei em Israel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 27, diz que no dia em que levantaram Saul diante do povo para o aclamarem rei e dizer: viva o rei, diz a Bíblia que teve uma festa. Foi um momento especial. Aliás, é Deus atendendo ao pedido de Israel e lhes dando finalmente o rei que eles tanto pediram. Mas quando Saul está sendo aclamado, alguém aplaudindo ele, ovacionando ele e dizendo: viva o rei, diz a Bíblia em 1 Samuel 10, 27, que alguns filhos de Belial disseram assim: esse aí é que vai ser o nosso rei? Saul, da tribo de Benjamim, filho de Quis, coitadinho de nós. É esse homem que vai nos liderar, é ele que vai ser o nosso general, vai liderar as nossas batalhas e nos libertar como povo. Coitado desse rapaz. Leia lá na Bíblia, eles disseram mais ou menos isso sobre Saul. E diz a Bíblia que eles o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Sabe por quê? Porque trazer presentes significava reconhecer o chamado de Deus na vida de Saul. Eles determinaram no coração: não vamos nem levar presente para ele, porque nós não o reconhecemos, nós nem o aceitamos como nosso rei, ele é um coitado. Sabe o que Saul fez? Saul correu para casa, pastor, chorar, se descabelar e dizer: mas meu Deus, que coisa, como é que esses filhos de Belial não se agradaram de mim? Todo o povo aqui me aplaudindo e eles lá me criticando. Sabe o que a Bíblia diz? Mas Saul se fez de surdo. 1 Samuel 10, 27. Criticaram ele, desprezaram ele, menosprezaram ele, mas a Bíblia diz que ele se fez de surdo para a crítica deles. Sabe o que é isso, meu irmão?
é não viver em função dos seus críticos. Neemias, você lembra de Neemias? Claro. Em apenas 52 dias ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Depois de tantos anos em ruínas aqueles muros, ele colocou de pé em apenas 52 dias, em menos de 2 meses. Mas teve um camarada que, enquanto ele estava lá fazendo os alicerces dos muros com os seus ajudantes, auxiliares, em Neemias capítulo 4, versículo 3, você vai ver que tem alguém chamado Tobias, que vai dizer assim: esse murinho aí que Neemias está construindo, uma raposa que suba em cima desse muro aí já derruba. Não precisa muita coisa não, precisa nem um exército inimigo vir aqui contra Jerusalém não. Uma raposinha que subir nesse muro aí já cai tudo. Menosprezando o trabalho e a obra que Neemias está fazendo. Mas se você for para o versículo 15 do mesmo capítulo 4 de Neemias, você vai ver que Neemias, mesmo ouvindo esse tipo de crítica, alguém dizendo que uma raposa derrubaria o muro que ele está construindo, diz a Bíblia lá no versículo 15, que ele continua firme no seu propósito e não dá ouvidos às críticas de Tobias. E em 52 dias os muros estavam de pé e o nome do Senhor foi glorificado na vida de Neemias. Até hoje a gente está falando aqui no nome dele. Você vai ficar dando ouvidos para o povo que está te criticando, para aqueles que menosprezam o seu trabalho, para aqueles que não reconhecem o valor do seu ministério? Pare com isso, meu irmão. Você quer ser um crente de valor, alguém que tem sucesso na presença de Deus, segundo Deus? Pare de viver em função daqueles que te criticam. Deus está feliz com você, Deus está te abençoando, Deus está confirmando o teu chamado, a vocação dele na sua vida. Fique tranquilo, vai dormir com o seu coração cheio de quietude hoje e diga para Deus: de hoje em diante eu paro de viver em função daqueles que me criticam. Se eu sou aquilo que o Senhor me chamou para ser, está ótimo para mim. Tem mais exemplo? Tem Davi. Você lembra de Davi? Claro. Capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, versículos 28 e versículo 30. Ele chega lá com alguns alimentos para os seus irmãos, e aí o Eliabe, irmão mais velho, vai criticá-lo porque ele começa a perguntar para um soldado e outro qual é a recompensa para quem vencer Golias. O Eliabe, que é o irmão mais velho, quando vê ele fazendo esse tipo de pergunta, acha isso um absurdo, e vem lá corrigir Davi, dizendo assim: ô Davi, que isso rapaz, você é o caçula da casa, o ruivo lá de casa, com quem você deixou aquele pouquinho de ovelhas lá no campo, para vir aqui perguntar sobre recompensa para quem venceu o gigante, rapaz? A gente já está 40 dias aqui, ninguém tem coragem de levantar e ir lá batalhar contra Golias. Quem é você, uma criança, para fazer esse tipo de pergunta, de indagação? Por acaso você vai lá lutar contra Golias? O irmão mais velho, irmão, de dentro da casa, Eliabe, menosprezando o seu irmão. Mal sabe ele que se não é Davi naquele dia, eles teriam saído envergonhados e derrotados para casa. Mas isso não aconteceu, porque Deus levantou o menor, usou ele para cortar a cabeça do gigante Golias naquele dia e trouxe uma grande vitória para Israel. Aquele que ele criticou, aquele que ele desprezou, menosprezou, foi o vaso usado nas mãos de Deus para dar vitória ao seu povo. Mas diz a Bíblia no versículo 30 do capítulo 17 de 1 Samuel, que Davi simplesmente não deu ouvidos a Eliabe, virou as costas para ele, deixou ele falando sozinho e continuou no seu propósito de ir lutar contra Golias. Você vai parar diante dos Eliabes que se levantam contra você? Você vai parar diante dos críticos que se levantam menosprezando o teu trabalho? Deus tem um grandioso livramento para operar através da sua vida, e se você der ouvidos aos críticos, isso não vai poder acontecer. Mas se hoje você der as costas para aqueles que te criticam e disser: eu sei quem me chamou, eu sei o que devo fazer e eu vou fazer em nome de Jesus, vai ter Golias caindo aí em nome de Jesus, e o nome do Senhor será glorificado na sua vida.
quando você voltar com a cabeça do Golias na mão, de lá para cá, Eliabe vai ter que baixar a cabeça e dizer: verdadeiramente Deus chamou ele. Segunda receita da palavra de Deus para sermos bem-sucedidos: tenha humildade para aprender com quem sabe mais do que você. Cultive essa humildade. Nós não temos essa virtude, que é muito difícil ser humilde, é complicado, irmão. É muito mais fácil a gente deixar o coração encher de soberba e de orgulho, de arrogância, do que cultivar a humildade. Mas eu venho nessa noite te dizer que cultivar a humildade abre portas. Ninguém nunca se arrependerá de ser humilde, porque a humildade abre portas. A Bíblia já diz: a humildade precede a honra, mas a soberba precede a destruição. Entre as tantas coisas que você pode colocar em prática para ter sucesso na sua vida espiritual, também é essa uma delas. Tenha humildade para aprender com quem sabe mais do que você. Quando você encostar em alguém que sabe mais do que você, não empina o nariz, não fica falando mal, criticando, dizendo assim: eu sei mais, ou tentando provar que você sabe mais. Não faça isso. Ao invés de lutar contra essa pessoa, junte-se a ela para aprender mais com ela. Seja humilde o suficiente para dizer isso: você sabe mais do que eu, então quero ficar do teu lado, não vou te atrapalhar, eu quero que você me abençoe também com a sua sabedoria. Tem exemplo bíblico? Tem. O próprio Moisés, irmão. Jetro acaba de dar conselho para ele, dizendo: ô Moisés, você está fazendo errado, rapaz. Você está querendo atender o povo todo sozinho? Eles vão te matar e você vai matar eles. Não dá, você vai ter que separar chefes de 1000, chefes de 500, chefes de 100 e chefes de 10. Separa homens aí competentes para te ajudarem a julgar esse povo. E sabe o que aqui Moisés fez, irmão? Não, eu não vou fazer. Jetro que se vire, que volte para casa. Vem lá do fundão de Midian querer me dar a lição de moral aqui? Quem Deus chamou para ser libertador de Israel sou eu. O ministro aqui sou eu. O bonzão aqui, o bambambam aqui sou eu. Ninguém fala melhor do que eu. Ninguém lidera melhor do que eu. Ninguém pode aconselhar esse povo aí melhor do que eu. Não tem ninguém aqui capaz que eu possa colocar para me representar. Tem que ser só eu e ponto final. Moisés não fez isso não, meu irmão. Como tantos líderes hoje que nós conhecemos, né? Graças a Deus nós não temos esse tipo em nosso setor. A gente tem que levantar as duas mãos e agradecer a Deus por isso. Mas dê uma passeada pelo país que você vai ver tantos líderes que não reconhecem o valor de seus liderados, tanta gente competente que Deus colocou junto com eles para lhes ajudarem, e eles não reconhecem esse valor nunca. Esse culto de ação de graças hoje é reconhecimento do valor de alguém que Deus colocou para ser coadjuvante com sabedoria, com orientação de Deus. E tem gente que não tem essa humildade para reconhecer que o outro tem coisa boa para compartilhar com ele. Ofereça aquilo de bom que você tem para o outro, meu irmão, mas também extraia dele aquilo que ele tem de bom para te ajudar. Explore os pontos positivos das pessoas. Não veja apenas os pontos negativos que as pessoas têm. Eles têm qualidades também. Aproveita as qualidades que eles têm. Tenha humildade para aprender com quem sabe mais. E aí o Moisés, sabe o que ele fez? Versículo seguinte, versículo 24, depois desse que nós lemos: e Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto ele tinha dito. Ô irmão, o grande Moisés, o conhecido Moisés, o famosão libertador de Israel, deu ouvidos ao sogro e disse: boa é essa palavra, vou colocar em prática, porque é Deus que está usando a boca do meu sogro para me abençoar.
teve a humildade para reconhecer que o sogro tinha mais bagagem, teve humildade suficiente para reconhecer Deus falando através da vida de Jétro para a sua vida e disse: vou fazer exatamente o que o Senhor está me aconselhando a fazer. Tenha essa humildade na sua vida também. Quem sabe a gente está patinando no seco a vida inteira, porque não tem humildade para aprender com os outros que têm alguma coisa boa para compartilhar conosco. Mas a gente é soberbo, é orgulhoso, vira as costas para quem quer nos ajudar. Porque o orgulho não nos deixa fazer isso. A rainha de Sabá, você lembra? Claro. Saiu da sua terra, sabe por quê? Leia depois 1 Reis capítulo 10, o capítulo inteiro. 1 Reis capítulo 10. A rainha de Sabá sai da sua terra, meu irmão, faz uma viagem de centenas de quilômetros para ir a Jerusalém. Fazer o que, pastor? Ouvir o rei Salomão falar. Porque ela soube na sua terra que em Israel agora tinha subido ao trono um rei extremamente sábio. E ele era mais sábio do que os 4 homens mais sábios do seu tempo. Ele ultrapassou eles em sabedoria, em inteligência. Aí ela disse assim: não, maravilha, vamos fazer uma viagem, vamos lá em Jerusalém, porque eu quero sentar e aprender com ele. E ela chega em Jerusalém, ouve Salomão e ainda diz assim para ele: ó, o que eu ouvi de você é tudo verdade, mas só que não falaram nem a metade, que você é muito mais sábio do que o que me disseram. Humildade para aprender com quem sabia mais, meu irmão. Deus colocou pessoas capacitadas ao seu lado para te ajudarem, para te aconselharem. Deus colocou líderes abençoados para liderar a sua vida. Tenha humildade para reconhecer isso e aproveite essas oportunidades maravilhosas que Deus te dá para aprender, evoluir e crescer com quem sabe mais. Não seja um empecilho na vida dessa pessoa. Não lute contra, não caminhe na contramão. Junte-se a ele. Vai ser bênção para a tua vida, para o teu ministério. Quantos entendem a voz de Deus? Para encerrar essa palavra, cultive inteligência emocional. Primeiro, pare de viver em função de seus críticos. Segundo, tenha humildade para aprender com quem sabe mais do que você. E terceiro, cultive inteligência emocional. O que é isso, pastor? Cultivar inteligência emocional. Sempre quando a gente fala de inteligência emocional, e essa é uma expressão agora muito em voga, né, nesses dias que modernos em que nós vivemos, o que seria inteligência emocional? Nada mais é e nada menos é do que cuidarmos da nossa mente. Porque biblicamente você sabe que a mente é o ponto de partida para tudo. Tudo parte da sua mente. Tudo origina-se em sua mente. A Bíblia diz: do coração, falando da mente, é que procedem as saídas da vida. Ou seja, tudo origina-se na mente. Nada ocorre externamente se primeiro não começou na mente. Os pecados que cometemos começaram na mente. Ninguém cai assim do dia para a noite, do nada. Começou na mente, irmão. Aquele que adulterou já estava lá na mente dele há muito tempo, sendo programado, sendo engendrado. Aquele momento em que o ato aconteceu foi só, na verdade, o momento em que o pecado veio à luz, mas ele já tinha sido concebido lá na mente há muito tempo. Então, o que é cultivar inteligência emocional? É cuidar da sua mente. Com o que é que nós estamos alimentando a nossa mente? O que você tem colocado na sua mente? O que você tem usado para alimentar a sua mente? O que você tem enviado para a mente? Tem saturado a sua mente com o quê? E do quê? Do que você está se alimentando? A sua mente está saturada do quê? A gente precisa muito aprender com Jeremias. No livro das Lamentações, capítulo 3, verso 21, Lamentações 3, 21, quero trazer à memória, ou quero trazer à minha mente, aquilo que me dá esperança.
é você fazer higiene da sua mente, irmão. A gente faz higiene física, mas tem higiene mental também. E hoje nós estamos aí diariamente com uma avalanche de coisas, redes sociais, internet, conversas, tanta coisa sendo jogada para cima de nós. E aí cabe a nós filtrarmos aquilo que vai ter espaço, aquilo que vai ser bem recebido em nossa mente, e aquilo que não serve para nós. Isso é fazer higiene mental, meu irmão, é cultivar inteligência emocional. E o Jeremias, há séculos atrás, ele está dizendo: eu vou trazer à minha mente somente aquilo que me dá esperança. Coisa negativa eu vou rejeitar na minha mente. Coisa que não serve para me edificar, para me fazer evoluir e crescer, eu vou dizer não para isso. E eu vou trazer à minha mente somente aquilo que me acrescenta algo, aquilo que me qualifica, aquilo que me aprimora, aquilo que me deixa melhor do que eu sou. É isso que é cultivar inteligência emocional. E quando ele traz à memória coisas que lhe dão esperança, se você ler o contexto dessa passagem, você vai ver que ele lembra-se do perdão divino em primeiro lugar. Ele se lembra do perdão dos seus pecados que Deus lhe concedeu. É a primeira coisa que você precisa trazer à sua mente, porque quem sabe você estacionou na sua vida espiritual e não tem tido sucesso nem êxito. Por quê? Porque você vive com sentimentos de culpa, com raízes de amargura na sua mente. Mas Deus te trouxe ao culto nessa noite para te ensinar a fazer uma higiene na sua mente e dizer: eu vou abrir mão desse sentimento de culpa, desse remorso a partir de hoje. Eu vou trazer à minha memória que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. O diabo não vai me acusar mais, porque eu já fui perdoado dos meus pecados. Higiene mental é isso, inteligência emocional é isso. É lembrar do que mais, pastor? Além do perdão que Deus te concedeu, o que você pode trazer à sua mente? Nessa inteligência emocional sendo cultivada, é lembrar dos livramentos que Deus operou em teu favor. Muitos de nós era para nem estarmos mais aqui nesse culto hoje, se não fossem livramentos que Deus operou. E quem sabe eu estou falando com pessoas que nessa semana ainda foram livrados por Deus. Quem sabe não era para você nem ter chegado nesse culto de ação de graças hoje, mas chegou. Sabe por que você chegou? Porque Deus é bom, estendeu as mãos sobre você e livrou você da morte. Nesse culto de ação de graças eu gostaria de convidar você a fazer isso. Cultive inteligência emocional, faça uma higiene da sua mente. Você está com a sua mente carregada, mas de coisas negativas, coisas que não te acrescentam nada, muito pelo contrário, coisas que estão te prejudicando na sua vida espiritual. Mas hoje, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida um novo tempo, um tempo de pensamentos positivos, de pensamentos alicerçados na palavra de Deus, pensamentos fundamentados na palavra de Deus. Ao invés de encher a sua mente de sentimento de culpa, você vai lembrar do perdão de Deus. Mas alguém me acusa, pastor, não interessa, Jesus já te perdoou. Faz como Martinho Lutero, irmão. Você já falou todos os pecados aí que eu já fiz, Satanás? Falei. Tem mais algum? Não. Fiz toda a lista aqui, pois aí se esqueceu de colocar embaixo: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você veio para a igreja hoje com a mente cheia de pensamentos negativos, sentimentos de amargura, rancor, tristeza pelo pecado. Mas Deus vai limpar a sua mente hoje, vai te dar capacidade para você fazer essa higiene emocional. Essa inteligência de Deus na sua vida vai te dar capacidade para você abrir mão de tudo aquilo que tem te colocado para baixo, e você vai lembrar das coisas boas que Deus já fez em teu favor. Olha o perdão que Deus te deu, olha os livramentos que Ele concedeu sobre a sua vida. Pense nisso a partir de hoje, e então serás bem sucedido em nome de Jesus na sua caminhada com Deus. Podemos orar? Vamos estar em pé nesse momento em nome de Jesus.
eu quero encerrar essa palavra, essa reflexão da palavra de Deus com você. E se você entendeu que Deus falou com você de alguma forma e deseja vir aqui à frente, rapidamente venha. Eu sei que tem coisas ainda a serem feitas nesse culto, então a gente não tem muito tempo mais. Saia do seu lugar e venha à frente. Você que deseja dizer: Deus, quero levar a sério essa receita aí para ter sucesso. Abashuremandu e devasturikandarai, Abassurimandagai, Shurimikuvasnai. Olha Deus colocando nas tuas mãos aqui nessa noite a receita para ser bem sucedido na vida cristã, na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua trajetória com o Senhor. Não há ninguém mais interessado do que o próprio Deus em que você seja bem sucedido na sua vida espiritual. Não tem ninguém mais interessado do que Ele em ver com que você, em fazer com que você seja bem sucedido na sua carreira de fé. Diga para Ele nessa noite: Senhor, eu vou parar de viver só em função daqueles que me criticam. Eu vou parar de tentar contentar aqueles que me atiram pedras, que me injuriam, que me caluniam, que me cobram diariamente, me pressionam para que eu seja aquilo para que não fui chamado para ser. Se eu estiver sendo o que o Senhor me chamou para ser, eu quero tranquilizar meu coração e quero me fazer de surdo para as críticas destrutivas a partir de hoje. Não tem crítica que vai parar a minha vida espiritual, não tem crítica que vai parar ou deter o meu ministério, a minha chamada. Diga para Ele: Deus, me ajuda, Senhor, a ter a humildade suficiente para encostar naqueles que o Senhor está usando como instrumento, para me ensinar, para me acrescentar algo bom na minha vida, para me ajudar a evoluir. Me dá essa humildade, Senhor. Diga para Ele: Senhor, limpa a minha mente hoje de tudo aquilo que tem me prejudicado na minha caminhada, todo pensamento negativo, todo pensamento mau, tudo aquilo que atrapalha a minha mente, Senhor, de ser melhor diante de Ti. Limpa a minha mente hoje de tudo isso, me faça uma higiene mental hoje. Satura a minha mente da Tua palavra, satura a minha mente, enche a minha mente, transborda a minha mente de pensamentos de paz, de pensamentos bons. Eu quero também trazer à minha memória, à minha mente, aquilo que me dá esperança. Eu quero lembrar do Teu perdão, eu quero lembrar dos Teus livramentos. Maravilhoso e eterno Deus, muito obrigado pela Tua palavra. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. A Tua palavra tem autoridade, tem poder para mudar a nossa vida para melhor. Abashuremantu e devasturikandarai, restaura vidas aqui nessa noite, Senhor, assim como Tu deste ao Teu servo Moisés dicas valiosas, Senhor, através do seu sogro Jetro, e que lhe acrescentaram, lhe ajudaram tanto na sua liderança, no seu ministério. Nós também estamos dispostos nessa noite a atentar para a Tua palavra, Senhor, a observar a Tua palavra, para que nós sejamos bem-sucedidos também na nossa vida espiritual, na nossa intimidade contigo, no nosso relacionamento contigo, no exercício do santo ministério que o Senhor colocou sobre nossos ombros. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós ministramos a Tua graça. Alguém chegou aqui nesse culto desanimado, frustrado, decepcionado, Senhor, preocupado com as críticas que está recebendo, mas o Senhor traz-nos a Tua palavra hoje como bálsamo restaurador. Fortalece vidas, ó Deus, para que possam ser exatamente e unicamente aquilo que o Senhor os chamou para ser. Nós oramos assim, ó Deus, e ministramos a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.